Boa noite, querido irmão, querida irmã. Estamos apenas começando mais um Madrugada de Bênçãos aqui da Rede Século XXI. Eu me uno a você agora em toda parte do Brasil, pela internet, pelo aplicativo, para juntos rezarmos. Madrugada de Bênçãos, presença de Deus, momento de oração entre nós e Deus. Queremos convidar você para começar desde já a telefonar. Vá fazendo o seu pedido de oração. Você sabia que você pode ligar todo dia para a Associação do Senhor Jesus no 0800 777 0021 e fazer pedido de oração? Esta casa é uma casa que acolhe oração. Então não pense duas vezes. Tem uma dificuldade, uma situação, uma necessidade? Telefone. E comece agora fazendo isso, porque nesta noite eu quero rezar com você, eu quero rezar por você, eu quero estar unido a você. Pega o seu telefone agora e disque 0800 777 0021 e faça o seu pedido de oração. Porque nesta noite Deus vai nos atender. Nós queremos escutar Deus com a nossa oração. Pedir para que Ele aumente, sobretudo, o dom da fé. Você sabe que a fé nós a recebemos no dia de nosso batismo. É a virtude batismal. Por isso, então, vamos pedir ao Senhor que nos aumente cada vez mais a nossa fé. Nós queremos também, nesta noite, aproveitar que nós vamos ter um pequeno VT, onde nós vamos ser introduzidos na temática dessa noite. A fé é demonstrada pelas obras. Se eu te perguntasse hoje qual é a sua obra, a partir da sua fé você teria uma resposta? A sua fé é capaz de realizar obras? Você consegue perceber o mover de Deus, a obra de Deus em sua vida pela sua fé? É hora de pensarmos, é hora de refletirmos sobre isso. Por isso estaremos até a 1h da manhã aqui no Madrugada de Bênçãos para juntos pensarmos. Então agora nós iremos aproveitar esse momento e acompanhar este VT que vai nos ajudar, que vai nos introduzir no tema desta noite. Boa noite, padre. Eu sou uma pessoa de fé e já alcancei muitas graças em minha vida. Será que através da fé as pessoas já mudaram de vida, de comportamento, já alcançaram milagres? Vamos ver? Através da sua fé, que obras o senhor já conquistou ao longo da sua vida? As minhas obras não é para eu ser salvo, é porque eu sou salvo. Então, se Deus tem algum privilegiado, alguns privilegiados, eu sou um desses. Eu sou realizado, graças à minha fé, herdada da minha mãe, principalmente. O senhor já alcançou graças, já alcançou milagres, tudo através da sua fé? Você crê nisso? A minha vida é uma bênção, porque eu nunca forcei nada, elas aconteceram naturalmente. Nunca me preocupei em passar perto de ninguém. Eu sempre acreditei que todos nós temos uma hora. Eu não sou 100% azarado e não sou 100% sortudo. Todos têm o seu momento, né? E eu aproveitei o meu momento. Eu procuro sempre praticar caridade. Eu não sei assim te falar o que mudou. Eu recebo muito de Deus. Então, eu acho que eu sou merecedora. Assim, não sei se eu sou merecedora, mas tudo que eu peço eu consigo, através da minha fé. Então, eu procuro retribuir. E como que eu retribuo isso que eu recebo de Deus? Eu procuro retribuir para o meu próximo, tá? Dando amor, principalmente à família, né? Aos vizinhos. Bom, Deus falou, Jesus falou, amai seu próximo como a si mesmo. Então, os que estão mais próximos a mim, eu amo verdadeiramente. E milagres, graças, curas? Nossa, já consegui muita cura, muito milagre, tudo através da oração. Eu sou uma pessoa de muita fé e eu peço com fé e olha, eu acho que tudo eu consigo. É que a gente tem que esperar o tempo certo, não é quando a gente quer. Deus vai proporcionar aquilo que a gente pediu quando Ele achar que chegou a hora. Então, a paciência tudo alcança. Temos que ter paciência e perseverança e, sobretudo, muita fé. A maior coisa que foi conseguir me informar, né? Porque só por Deus, 5 anos de estudo aí foi difícil. Mas eu acho que Deus, Ele realiza obras que eu não vejo todo dia. Só de você acordar e você estar vivo, a maior obra é do Criador.
você poder ter forças para trabalhar, você poder ter condição, tá numa situação melhor que essas pessoas que estão na rua aqui, que você vê, poxa, que expectativa muitos têm aqui. Com os moradores que eu converso, ele falou, ó, fulano tá perdido na droga, ciclano já tá perdido. Tem inclusive uma moça formada aqui, que caiu na droga. Perdeu filho, a guarda dos filhos, perdeu o marido, tudo tá nesse mundo perdido. Então, eu acho que a maior obra é você acordar e poder trabalhar. Por pior que seja, por mais complicado que seja o teu trabalho, então... Querido irmão, querida irmã, estamos de volta. Vocês acompanham esse VT? Vocês viram o testemunho das pessoas que falavam a respeito das obras a partir da fé. É um assunto imprescindível. Não se pode agradar a Deus sem a fé. É por isso que São Paulo, ele trata desse assunto. Existe um pouquinho, às vezes, de confusão entre fé e obras, obras e fé. Vamos ser salvos só pela fé, vamos ser salvos só pelas obras. Nós sabemos, por exemplo, que essa foi uma das questões que fez com que surgisse, no século XVI, o cisma do Ocidente, quando Lutero, deixando a Igreja Católica, acreditando que a salvação se dá só pela fé, acabou tomando distância da Igreja Católica, que dizia que não só a fé, mas também as obras. Mas nós percebemos que no ano 2000, acho que vocês lembram, quando São João Paulo II convocou aquele grande ano do jubileu do ano 2000. E São João Paulo II dizia, é preciso reconciliar-se, fé e obras. E o que aconteceu? Uniram-se os cristãos católicos com os luteranos naquele tempo e disseram, por 500 anos brigamos pela mesma questão. Fé e obra, obra e fé, são duas coisas inseparáveis. É preciso perceber na nossa vida como está indo as obras iluminadas pela fé. Hoje nós assistimos um número muito grande de cristãos que dizem ter fé, mas depois, na obra, no dia a dia, na postura, a gente acaba tendo um testemunho contrário da fé que nós dizemos ter. Então é preciso estar atento, porque dizer que tenho fé exige de mim uma postura, exige de mim um comportamento que vai ser visto nas minhas obras. Por exemplo, a pessoa tem fé, então uma obra demonstrada, ela foi capaz de superar, sei lá, o vício do cigarro, o vício do álcool, das drogas, pela fé. Ela realizou uma obra, ou seja, Deus realizou uma obra de salvação na vida desta pessoa. Assim sendo, então, nós queremos perceber que a fé não julga a realidade, e muito menos a fé não é fuga da realidade. A fé nos ajuda a encarnar, a se posicionar, a sermos gente na realidade, promotores de uma obra que resplandece a luz da fé. Por isso, então, nós queremos, nesta noite, pedir ao Senhor que aumente a nossa fé e nos ajude a demonstrar com a vida. Nós temos visto vários escritos, cartas, nas homilias do Santo Padre, o Papa Francisco, nesses tempos, sempre aludindo a esse assunto. Demonstrar, sermos felizes, testemunharmos, viver. A fé não é para ser algo intimista. Existe esse movimento, sim. A fé eu vivo comigo, e aí já se pega logo naquele texto em que Jesus chama a atenção dos judeus, se vocês vão rezar em alta voz, vai para o seu quarto. Não. A fé não pode ser uma fuga da realidade. A fé deve ser um motor que movimenta, que dá o dínamo, que dá dinamismo, que dá força para que obras bonitas aconteçam. Por isso, em Mateus 5, nós vemos que Jesus diz que a fé deve ser praticada. Então não foi só São Tiago que aludiu o tema em relação fé e obra. A fé sem as obras é morta, pelas minhas obras eu te mostrarei a minha fé, e você pela sua fé, só pela fé não poderá mostrar as obras. Então, na verdade, São Tiago dá continuidade ao ensinamento de Jesus no capítulo 5. Vocês sabem que o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus é a formação do novo homem, do homem e da mulher que serão promotores do reino de Deus.
Então, nesse capítulo, Jesus nos apresenta de maneira extraordinária a prática de uma fé vivida por pessoas criadas à semelhança de Deus para serem neste mundo promotoras, colaboradoras para que aquele sonho de Deus, a obra de Deus no início da criação, não parasse. Mas, infelizmente, nós temos percebido que mesmo o mundo dizendo ter fé, o nosso Brasil, se denominar o país maior católico e até talvez o país que tem mais gente de fé, mas de repente a gente percebe que no mundo a nossa fé não tem colaborado para que as nossas obras sejam ainda responsáveis para que a grande obra da criação do mundo, onde Deus tirou o caos e ordenou tudo, para que pudéssemos viver tranquilos. A nossa fé deve ser justamente este apoio, esta força, para que a gente possa buscar organizar a nossa vida, a vida em família. Veja, às vezes, as nossas obras em casa, as nossas posturas, as nossas palavras, nossos comportamentos, os nossos desvios. Estão tão longe, às vezes, da nossa fé. Às vezes, nossas discussões estão tão longe de colocar luz pela fé em certas situações. Veja o quanto às vezes nos ferimos, nos machucamos. E então, como dizer que podemos demonstrar uma obra de fé às vezes em casa, quando ao invés de sermos construtores da paz, somos desconstrutores. Meu irmão, minha irmã, vamos pedir a Deus que nesta noite nos ilumine e nos ajude. E que o Senhor Jesus semeie ainda mais em nosso coração, por meio do seu Espírito, esse grande dom da fé. Tiago ia dizer que a nossa fé deve ser autenticada pelas obras. Você lembra quando você já foi no cartório? Você levou, por exemplo, o seu documento de identidade e precisava de uma cópia autenticada. Então, eles olham o seu documento original, olham a sua fotocópia e carimba, cópia autenticada. É justamente isso que a nossa fé precisa, desta autenticação das nossas obras. Então, tudo aquilo que fazemos de bem, tudo aquilo que somos capazes de superar, toda escravidão de vício, de outras situações que somos capazes de, pela fé, superar, autentica o nosso crer em Deus. E as obras, desta maneira, além de autenticar, tornam com que a fé cristã, com que esse discurso que nós temos da fé, se torne algo digno de crédito. As pessoas acreditam, as pessoas passam a dar crédito porque sabem que ali tem algo que é verdadeiro. Precisamos demonstrar obras e estas obras têm que ser boas. Nós não podemos ser aqueles que promovem obras más, a guerra, a violência. Nós precisamos demonstrar a bondade de Deus que perpassa neste mundo. Por isso é muito importante estarmos atentos. Por exemplo, a obra de uma palavra que você fala, a obra de um pensamento seu, tudo isso é iluminado pela nossa fé. Às vezes nós ficamos preocupados, queremos fazer grandes obras, obras estupendas, talvez faraônicas, construir. Mas quando ainda não conseguimos construir o nosso interior, nos tornando melhores, nos tornando pessoas boas, ainda a nossa fé parece não iluminar tanto a nossa vida, ainda presos a tantos vícios, a tantas situações que nos desgastam, a tantas coisas que ainda nos afastam tanto de Deus. Fé e obra não são contrárias, pelo contrário, elas se complementam. Fé e obra são realmente coisas complementares, não existe oposição. Fé de um lado, as nossas obras do outro, não. Eu dizia a você no começo da nossa reflexão que por mais ou menos 500 anos, os cristãos católicos e os luteranos viveram nessa distância, como se fé e obra não pudessem se completar. Mas o mover do Espírito Santo, que tudo faz novo e renova, renovou a mentalidade, renovou esse relacionamento. E no ano 2000, cristãos católicos, cristãos luteranos dizem: brigamos acreditando na mesma coisa.
É por isso então que nós queremos pedir a Deus que nos ajude, porque São Tiago disse que é preciso viver, é impossível viver a fé sem demonstrar os frutos. Por exemplo, o marido diz que tem fé. Então, quais são os frutos? Que a sua família possa perceber que a sua fé é uma fé autenticada, é uma fé válida, é uma fé digna de crédito. Os jovens, os filhos, a esposa, a mãe. Então, nós precisamos estar atentos nisso, porque a impossibilidade de vivermos a fé sem dar frutos, ela é real. Então, nós precisamos realmente fazer com que cada vez mais possa crescer e aumentar. Por isso que nós pedimos ao Senhor que nesta noite renove em nós essa grande virtude da fé. No batismo, eu e você recebemos 3 grandes virtudes: esperança, caridade, o amor e a fé. Por isso, queremos pedir ao Senhor que nos ajude e que aumente em nós. E quando nós fomos batizados, foi justamente para sermos aqueles que, com obras, gerando frutos novos, estaríamos aí co-criando, ajudando Deus para que aquelas coisas boas que Ele fez continuassem ainda hoje. Depois nós poderíamos dizer dos frutos do Espírito Santo: paciência, bondade, alegria, paz. Todos esses frutos que faz com que, se nós o vivermos, a nossa fé se torna algo verdadeiro, algo que as pessoas dão crédito. Percebam que às vezes nós percebemos muitas críticas em relação à vida do cristão, sobretudo aos cristãos que entendem e aos olhos dos outros se tornam radicais. Ai, por que tanta radicalidade? Por que tanto não isso? Por que tanto aquilo? Justamente porque se percebe que a partir daquela fé, frutos vão sendo demonstrados, frutos são vistos. E isso pode fazer com que essas críticas aumente ainda mais a nossa vontade de frutificarmos ainda mais em boas obras, em coisas boas. É por isso que São Paulo fala muito da causa da salvação e São Tiago fala do efeito. Então ele apresenta as obras como efeito da salvação e São Paulo fala bastante da causa. Então faz toda uma reflexão muito mais indireta do que essa de São Tiago, que é direta. A fé sem obras é morta. Pela minha fé, pela sua fé você pode mostrar as suas obras, e ele ainda diz: eu, pelas minhas obras, por aquilo que frutificarei, por aquilo que eu me tornarei, eu mostrarei a minha fé. É isso que nós devemos entender. Por aquilo que somos, mostramos a fé. E é verdade também. Por aquilo que não somos, demonstramos que não temos fé. Por isso vamos pedir ao Senhor que nos cumule de bênção, porque nós queremos ser pessoas boas, que frutificam em coisas boas, para que a nossa fé não seja um discurso vazio. Porque senão, às vezes, nós corremos o risco de fazer com que a proclamação, o anúncio da fé, seja simplesmente imposição. Jesus é muito preocupado com isso quando diz aos judeus: vocês estão gerando fardos pesados para os outros, porque não tendo boas obras, não frutificando as coisas boas, dizem ter fé, mas acabam gerando peso para as pessoas. É por isso que ele disse também: façam aquilo que eles dizem, porque o que eles dizem é palavra de Deus, mas não façam aquilo que eles fazem. Justamente pedimos ao Senhor que vá realmente nos ensinando isto. Minha gente, a fé é algo tão especial, é algo tão primordial, mas algo tão importante que nós precisamos, por exemplo, distinguir. O demônio tem fé, o demônio crê, o demônio sabe quem é Deus. Só que as obras do demônio são obras más, são obras de divisão, são obras de destruição, são obras de violência, são obras de derramamento de sangue. Por isso que nós queremos tomar esta consciência nesta noite. Precisamos, viu? Por isso eu quero ir convidando você desde já a telefonar para nós, a fazer o seu pedido de oração. Senhor,
me ajude com boas obras a demonstrar a minha fé. Telefone já no 0800 777 0021. Peça ao Senhor esta graça. Eu quero, Senhor, eu preciso demonstrar com as minhas obras que a fé que eu digo ter tem crédito. Não é uma fé falsa, ilusória, enganadora, não. As minhas obras autentificam a minha fé. Os frutos, a minha postura, o meu comportamento, o meu jeito de ser, mostram o tanto que eu tenho de fé. Você vai telefonar nesta noite e nós vamos rezar por você. Eu quero rezar por você e com você, pedindo a Deus essa graça. Graça de curas, de libertações, de bênçãos nesta noite, para que uma fé seja vista, vivida, para que a fé possa ser luz a partir daquilo que vivemos, a partir daquilo que nos tornaremos, a partir daquilo que somos. Pedir ao Senhor que nos ajude ainda mais. É verdade que a fé se demonstra como uma prática coerência daquilo que se crê. É verdade. Então, a prática da fé revela o que eu creio. Isso pode colocar muita gente hoje em crise. Se a prática da fé revela o que eu creio, certas práticas, até mesmo religiosas, certas circunstâncias, certas situações, lugares, será que realmente tem demonstrado isso para nós? Pela prática da nossa fé, por aquilo que praticamos, demonstramos aquilo que cremos. Cremos em Deus? Pois pratiquemos as coisas de Deus. Acreditamos em Deus? Façamos os frutos da obra de Deus serem vistas e realizadas. Temos fé em Deus? Precisamos fazer com que cada vez mais o mundo possa gerar as obras. Nós temos assistido nesses últimos dias cenas de muita violência, guerra, bombardeios. E às vezes nós nos preocupamos bastante, e é para se preocupar com essas situações. Mas quantas vezes, em nome de uma fé errada, ou de uma falta de fé que gere obras em nossa vida, nós realizamos às vezes também, talvez dentro de casa, no ambiente de trabalho ou com o vizinho, situações de morte, situações de destruição, situações de desunião total. E o pior de tudo é que ficamos desolados. Por isso, meu irmão, telefone para nós desde já. Faça o seu pedido de oração, acreditando que a sua fé deve ser uma prática autêntica, que a sua fé deve fazer a sua postura, que o meu gesto, o meu andar, o meu falar, o meu ser, o meu vestir, tudo o que eu fizer, vá revelando a fé e torne com que aquilo que eu digo que acredito seja algo verdadeiro. Por isso nós queremos, desde já, nos colocarmos na presença de Deus e pedir a Ele para que possa nos dar uma porção redobrada. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Aumenta, Senhor, a nossa fé para que possamos dar bons frutos. Aumenta, Senhor, a nossa fé para que possamos realizar obras boas. Não qualquer obra, Senhor, mas obras boas. Começando em mim, no meu coração, na minha casa, no meu ambiente de trabalho, aonde quer que eu vá, na minha comunidade paroquial, ali onde a gente pode partilhar, aonde a gente é alimentado pela fé. Veja como é a comunidade paroquial. Alimentados pela fé, pela palavra de Deus e a presença de Jesus na Eucaristia, para sair da igreja alimentados, fortalecidos e darmos testemunho, com obras boas, com frutos novos, daquilo que nós nos alimentamos e acreditamos. Telefone para nós, 0800 777 0021 ou pelo 19 3871 9620. Faça o seu pedido de oração. Eu quero rezar pela sua fé. Com a minha fé, eu quero me unir à sua fé, para que Deus possa fazer com que possamos despertar no dia de amanhã e que as pessoas que nos encontrarem possam perceber em nós frutos bons. Um pouco mais de paciência, um pouco mais de bondade, um pouco mais de benignidade, um pouco mais de alegria,
um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de fraternidade. Telefone para nós e nós estaremos rezando com você nesta noite. Nós estamos no Madrugada de Bênçãos. E a grande bênção que nós queremos pedir ao Senhor nesta madrugada é o grande aumento da nossa fé. Por isso, quero falar para vocês do sorteio que está sendo realizado para aqueles que se tornam sócio nesse mês de março. Então, nós estaremos sorteando aqui, pela Associação do Senhor Jesus, o kit que você já pode ir vendo aí, pelo VT, né, pela sua televisão, esse kit das mãos ensanguentadas. Ali nós temos uma gargantilhazinha com o símbolo das mãos ensanguentadas. Nós temos também ali a vela, um terço das mãos, também com o símbolo das mãos ensanguentadas, e esse crucifixo. Veja que você pode montar na sua casa um pequeno altar, um lugar onde você vai rezar a fé para dali dar bons frutos, realizar obras bonitas. Então, telefonar no 0800 777 0021, 19 38 71 9620, torne-se sócio nesta noite e você estará concorrendo no final do mês de março a este kit das mãos ensanguentadas de Jesus. Não perca esta oportunidade. Pode ser que agora mesmo o seu telefonema tornará você o ganhador deste kit. Então, meu irmão, minha irmã, nós estamos pedindo a Deus nesta noite um grande aumento da nossa fé. E eu quero falar com você nesta noite de maneira muito particular. Queremos nos unir neste momento de oração, neste momento em que nós pedimos a Deus as bênçãos nesta madrugada. Por isso, você vai telefonando desde já, porque o Padre quer falar com você diretamente. Você vai fazendo o seu pedido de oração, nós vamos nos comunicar nesta noite para que a nossa fé possa de verdade ser algo que seja capaz de transformar o mundo. O próprio Cristo disse isso. O próprio Cristo disse isso. A nossa fé é capaz de transportar uma montanha, é capaz de dizer a uma amoreira, sai daí, e ela sai. A nossa fé também tem que realizar isso em nós. A nossa fé deve tirar de nós, transportar tudo aquilo que não é bom. É para isso que existe a fé, meu irmão, minha irmã. Não é para ser algo intimista, algo guardado. Jesus vai falar, para que serve uma lâmpada? Para colocar debaixo da cama? Não. Ela é colocada na parte alta de uma casa para iluminar. A fé coloca luz, a fé ilumina, a fé nos aproxima de Jesus. Nós vamos agora, então, para um breve intervalo e voltaremos em seguida. Fique aí, porque nós estaremos juntos rezando nesta noite do Madrugada de Bênçãos. Está mais sozinho, porque vejo e posso sentir.